Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento está nos nossos lares, nos confortando, trazendo paz a todos nós, aos espíritos que estão sendo trazidos aos nossos lares, que estão chegando. Nós sabemos que eles são levados a esses ambientes para terem a instrução necessária acerca da realidade que estão inseridos e a ligação que temos com esses irmãos e por que tanto sofrimento, tantas dores. É nesse momento que Jesus, através dos benfeitores espirituais, participa desse banquete espiritual, fortalecendo a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, a lição agora, nós estamos aí no capítulo 21, né, que haverá falsos cristos e falsos profetas, e hoje nós estamos no item 8, que é os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos são os falsos profetas. Não vedes que a folha da figueira começaram a branquear? Não vede os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo? Conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces, saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresento os atos, podeis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praça pública, vestido de longas túnicas. Desconfiais do que pretende ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Portanto, os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos, humildes de coração, os que hajam com exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revela um átomo de orgulho, fugir como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou de sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Ide
sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vem revelar as leis eternas e saber e satisfazer a todas as aspirações da vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, o que efêmeros apenas vos encantavam, o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus bem-amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro. Agora vos bem desempenhado haveis a tarefa do Criador, confia as suas criaturas, nada mais tendes de temer sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Bom, quando a gente começa a ler esse item 9, né, dos falsos profetas, ele fala da figueira, né? Foi lindo a palestra de terça-feira, né? Mas a parábola da figueira, ela é bastante interessante porque ela é dirigida, tá, aos médiuns e também a todos aqueles, né, que têm uma missão aqui na Terra, né? Não precisa ser médium, mas que tem uma diretriz voltada a produzir, né, frutos, né? Seja um professor, um químico, um físico, um médico, em todo segmento. Quando a gente começa a olhar aquela parábola, quando ele cita aqui, aí a gente vai pensar no Chico, pensa no Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo e tantos outros aí no Unanimato, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros aí que a gente nem sabe, né? A gente nem sabe. Produziram frutos e deram testemunho da verdade no Cristo no cumprimento das obras. Então é nesse sentido que a gente vai olhar, tá, a característica desses falsos profetas com relação à sua atitude frente à situação que ele está posto ali, tá? Apesar que a gente que conhece a doutrina espírita, eu tiro por mim, tá? A cada momento que eu estudo o Evangelho, a gente vê que tem muita coisa que a gente não faz, né? A gente fala, né? E os espíritos muitas vezes também cobram da gente postura com relação àquilo que a gente estuda, porque na verdade, né, o Cristo sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas dívidas, né, vamos dizer assim, porque somos devedores para com a justiça divina, e mesmo assim trabalha para que nós gradativamente vamos assim incorporando esses ensinos, e que tudo aquilo que nós fazemos, né, nós temos uma função de cumprir a tarefa agora com mais responsabilidade. Porque quando nós vamos ler o Evangelho, vamos estudar, nós vamos perceber, né, que nós negamos o Cristo de outra encarnação. Mas como negar o Cristo? Né? Não cultivando os valores morais. Por isso que o Cristo falava, dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Porque naquela época, o que eles queriam que o Cristo fizesse?
resolvesse os problemas, né, relacionados do jugo romano sobre os judeus. E, na verdade, o Cristo foi trabalhando gradativamente, né, colocando em forma de parábola para que nós, com o tempo, interpretássemos todas essas instruções. E nesse fato que ele está colocando, também nós esquecemos de uma outra parte, que o Cristo fala assim, ó, vós sois Deus, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. E aí nós vamos perceber que muitas coisas que nós fazemos está revestido, né, com o nosso ego. Mas como enxergar isso? Tá? Como enxergar isso? E aí que a coisa é mais complexa. A mesma coisa nós poderíamos dizer, né, com relação, se eu falasse assim, ó, a doutrina espírita é a certa, eu já estaria errado. Ela é o caminho. O que você faz dela, do que você estuda, aí que é o X da questão, tá? Então, é nessa situação que muitos também esperam que a espiritualidade venha, e que nunca eles vão falar isso, né? Eles vêm trazer e muitas vezes nos chama atenção para que nós sigamos os livros, né? E por que que ele fala dessa forma? Os espíritos falam. Porque ele sabe, né, que cada um de nós, qual que era o desejo? Porque lá nas outras encarnações, nós queríamos, né, fazer perguntas aos espíritos, questionar os espíritos acerca da realidade, do que ia acontecer. E, na verdade, ele sabe, eles conseguem também ver qual que é a nossa intencionalidade na prática, tá? Daquilo que nós estamos levando da verdade espírita. E, na verdade, a gente sabe que nós não conseguimos ver tudo isso. Eu posso enganar vocês, aos espíritos, né, a espiritualidade, nós não conseguimos enganar. Nós não conseguimos. Então, cabe a nós, dentro dessa questão, para que nós consigamos, né, enxergar a característica daquele que está levando os ensinamentos do Cristo. E a coisa vai longe, tá? Porque nesse capítulo também eles vão falar dos falsos profetas da erraticidade. E, na verdade, o que ele está colocando aqui no Evangelho, que até nós, que estudamos a doutrina, nós precisamos ter uma certa cautela com relação às nossas falas. Tá? Porque a doutrina, gente, ela tem um corpo doutrinário esclarecedor, porque um dos pontos que eu consegui enxergar, Kardec já escrevia também, né, já estava fazendo toda essa estrutura, né, esse corpo doutrinário, ele sabia como que o Dalmo ia ler isso 200 anos depois, como que ele ia interpretar isso. Tá? Nós que estávamos lá no dia da palestra, numa palestra do doutor Isaías, e ele comenta de um livro de André Luiz, o próprio Cristo fala, manda o André tirar isso, isso, isso e isso. Quando o doutor Isaías falou daquelas partes, eu conseguia enxergar dentro dos livros aquilo que realmente, né, o Cristo estava pedindo para que André tirasse. Era preciso nós voltarmos naquela situação quando ele fala nos evangelhos. Nós esquecemos. Ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Era na questão da evolução espiritual do espírito, que precisaria estar preparado para absorver aquele conhecimento. Mas, na verdade, muitos de nós, como absorve esse conhecimento e nós trazemos para a nossa realidade, nós vamos perceber que o Dalmo, né, um espírito imperfeito, endividado com a justiça divina ainda, precisa trabalhar, ter o bom senso e dosar
esse conhecimento para que ele possa dar sustentação moral naquilo que ele fala. Então, se a gente pegar o Chico, esse gigante que esteve entre nós, né, vocês vão perceber que de todas as instruções que o Chico tinha, ele tinha força moral naquilo que ele fazia, dando sustentação naquilo que ele falava. Então, foi o que aconteceu comigo, né, quando nós fomos lá em Uberaba, o Lucimar estava também, minha mãe estava com a gente, nós estávamos lá, e eu queria ver tudo que tinha ali dentro daquele. Eu fui que nem outros foram lá, nós estávamos lá no fundo, lá tinha passe, né? Mas eu entrei dentro de uma sala e eu comecei. Aí o filho do Chico veio. Eu falei, nossa, mas como que a escrita do Chico, né? A caligrafia dele é bonita? Não, essa não é a caligrafia do Chico. A caligrafia do Chico é aquela ali, ó. Aí eu perguntei, mas e essas aqui? Cada um dos espíritos que ele recebia, ele escrevia da mesma forma. Quando ele falou isso, eu já fiz uma outra leitura. O Chico tinha que dar veracidade aos fatos na psicografia, aonde se comprovava que o Chico, ao escrever, dava-se a autenticidade do espírito desencarnado, porque a letra era a mesma do espírito quando encarnado. Então, é nessa sequência que nós precisamos fazer as observações necessárias para que a gente possa compreender, né? Porque o Cristo também fazia isso. Cada momento daquelas parábolas, a situação que ele via ali era uma sala de aula. E ele usava aquilo, né, do acontecimento, para depois levar a ter seu evangelho e nós termos, nas várias existências, ou na sequência das nossas vidas, nas vicissitudes da vida, o conhecimento e o saber. E aí a gente pensou, mas passou 2000 anos, como que o Cristo sabia, né, que eu estava fazendo isso? A coisa se avoluma e que era isso que o Cristo queria. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqui. Ele já falava da evolução. Tá? Então, a grande obra do Cristo, todo o seu evangelho, ele está escrito em forma poética, tá? E também com características morais, para que aquele que lesse trouxesse para ele essa realidade e começasse a trabalhar o seu ego, que é o entrave. Nós buscamos as coisas espirituais e, logicamente, vem junto com o ego e a gente acha que a gente é superior, que a gente é isso e aquilo e nós não somos nada. Agora, vamos voltar um pouco para o Livro dos Espíritos, aonde nas questões do Livro dos Espíritos, nós já passamos no estudo, não é dado a todo homem saber, porque nós não temos condições ainda. Né? Tanto é que a doutrina, quando ela foi codificada, estavam a pleide de alta envergadura que estava, o próprio Cristo estava presente, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís e muitos outros espíritos, né, dando condição, logicamente por mediunidades, né, ali de médios também, que são médios como nós, mas que tinham também as suas imperfeições, e Kardec estava codificando e fazendo os questionamentos, sabia da responsabilidade que tinha de trazer todas essas informações para nós, né? E aí a gente vai compreender que o próprio Cristo, né? Voltarei para o plano espiritual, mas não deixarei vocês órfãos, mandarei um outro consolador que ficará com vocês até que se cumpra tudo. E ele não citou, né? E quem que era esse? Os espíritos.
E o que nós perguntamos hoje? Muitas vezes questionando o nome do Espírito, quem ele é, e, na verdade, como que isso, se eu estudo a doutrina, eu vou saber que o Espírito, eu não sei na onde ele está parado nessa encarnação, se o próprio Evangelho, quando nós estudamos, já vai avisando que nós retomamos várias encarnações. Para vocês terem uma ideia, e aí eu vou estudar na outra parte como que é o mecanismo de funcionamento disso. Tá? A coisa é complexa e muita, demanda estudo, compreensão dessa realidade. Somos espíritos imperfeitos. Para vocês terem uma ideia, de todo aquele que fala que tem um conhecimento espírita, nós estamos só engatilhando, tá? Para saber de tudo isso. Tem muita coisa, somos como crianças. Precisaremos de várias encarnações para fazer com que essa árvore possa produzir bons frutos através das vivências, das experiências humanas de diversas encarnações. É nessa questão que a lição nos traz muitas informações acerca da realidade, de como nós agimos, né? De posse desse conhecimento das verdades do Cristo, de interpretação, de muitas vezes equivocadas, que se mistura com o nosso ego e muitas vezes se achamos superior a tudo. E nós não somos superiores a ninguém. Né? A ninguém. A mesma coisa quando nós vamos chegar num ponto, se falarmos na primeira pessoa, o Cristo, ele falava na terceira pessoa. Ele nunca falava na primeira. E olha que eu pego no meu pé com relação a isso, né? Quando eu estou falando aqui, muitas vezes eu mesmo me corrijo. Nós, né? Se o primeiro que está aqui mais necessitado sou eu, né? De posse do conhecimento, do pouco que eu sei, as observações necessárias que eu faço para que a gente enxergue que na presente encarnação, né, a gente sabe que aquela fala, né, de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que amanhã e que amanhã possa ser melhor do que hoje. Então, é nessas questões que nós precisamos trazer para a nossa responsabilidade e aí vamos conseguir enxergar, né, esses falsos cristos que andam entre nós ou que muitas vezes pensam que estão trazendo a verdade para os outros, não para ele. Um dia eu conversei com um amigo, né? Ele falou para mim assim, Edão, você sabe, né? E quem lá na frente, quando a gente chega para falar lá, como eu estou falando, eu não estou falando aqui para vocês aqui 8, 10. Quem é o primeiro? Sou eu. Se o palestrante vai lá na frente e fala, ele está falando com quem? Com ele mesmo. Né? Um professor aprende com a sua prática, com a sua fala. E aí a gente vai vendo que da profundidade que tem os ensinamentos do Cristo. Tá? Bom, eu peguei agora no livro dos Espíritos, vamos lá para ele. Não, ainda falta mais 7 minutos, meu relógio aqui está meio. Agora que eu vi, tá aqui bem na minha frente, mas eu acho que deu para vocês entenderem a profundidade, né, dessas condições. Hoje mesmo, quando eu estava mexendo do meu drive, e eu tenho um filme, né, e esse filme é da Madre Teresa de Calcutá. Ele é um filme novo, acho que está em 5, 6 anos, né, no tempo que eu baixava filme, está dentro do meu drive. E hoje, quando eu assisti aquele filme, eu falei, meu Deus, essa mulher era espírita. Ela era espírita, né? E aí a gente percebe, por ser católica, né? Ela brigava com o eu interior dela para lutar, né? Porque quando ela estava lá naquela, tipo uma favela ali no centro, não tinha nada, um sofrimento,
os espíritos dentro dela, o eu dela, falar assim: volte lá para o lugar onde você estava, você tinha tudo, roupa lavada, tudo, os livros, tudo para dar ensinando para aquelas crianças, sai daqui, falava na consciência dela. Ela falava assim: eu não, eu vou ficar aqui. E aí, olha o trabalho que aquela mulher fez. E depois tem um monte no filme retrata, né? Até o finalzinho da existência tem um recorte, né, do que ela fala, tratando, né, daqueles irmãos da Índia que eram largados, né? E ela criou aquele ambiente e começou a tratar deles, sem contar das crianças, que ela levava comida e dava aula para as crianças, caderno, fez todo aquele trabalho. E quando os espíritos falavam para ela desistir, aí viram, né, do mesmo jeito que os espíritos falavam assim, né, para o Chico, falou: ó, aquele lá nós já tentamos de tudo quanto é jeito de derrubar ele, nós não conseguimos, não, ele não tem jeito, não. Tá? Para quem leu aquele livro Máscara de Ferro, né, o Divaldo levou 30 anos para que o espírito se libertasse. E o Chico, né, acho que tinha mais evolução, ele tinha mais evolução que o Emmanuel, né? E os espíritos chegavam e falavam: ó, nós já tentamos tudo quanto é jeito de derrubar o Chico, não tem jeito, né? Porque quando eu fui também lá em Ubiraba, a primeira coisa, ninguém viu, estou contando isso para vocês agora. Eu saí para a rua e eu olhei assim, na rua, e voltei e perguntei para o filho dele: ô, essa rua aqui tinha mais ou menos mais de 8.000 pessoas aqui, né? E o Chico dava conta. Ó, o Chico era ligado no 220, enquanto ele não atendia todos aqueles, ele parava 4 horas da manhã, muitas vezes, enquanto ele não atendesse o último, ele não sossegava. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do trabalho dele, Madre Teresa de Calcutá, o Divaldo, Irmã Dulce, né? Aquele Frei, eu acho que Frei Damião, e muitos outros aí, gente, que deram testemunho. E por isso que fala, né, a gente ver aí falando desses falsos profetas, né? E aí nós temos, né? Mas em nenhum momento esses irmãos aí que eu me lembro, e muitos outros no anonimato, dava a sua prática, né? E sustentavam com a força moral na sua conduta daquilo que nós estamos falando aí, nessa parte do Evangelho. E a outra parte bastante interessante, eu acho que até comentei com a Thelma, porque o Divaldo, naquele filme lá que ele foi feito para ele, tem uma parte lá que uma médium intervém num trabalho mediúnico e o doutrinador não tinha condição moral para falar com o espírito foi nele. Aí ela intervém e consegue. E aí ela vira para o Divaldo assistindo, a Joana de Anjos atrás. Aí a mulher vira para o Divaldo e fala assim: você precisa estudar o livro dos Espíritos. Aí Divaldo ouviu ela, né, com todo o respeito que ele tinha, ouviu, assistiu todo aquele trabalho, e aí ele vira para Joana de Ângeles e ela pergunta: como é que ela fala para mim do livro dos Espíritos se ela não sabe ler? Aí Joana vira para ele: ela tem o Espiritismo aqui e aqui. Para vocês terem uma ideia do que o Evangelho está falando conosco aí, tá? E aí a gente conhece a árvore pelo fruto, a parábola da figueira. É importante que a gente vá lá e faça a leitura e traga essa reflexão para dentro de nós, tá? E ele traz, né, bem claro, uma árvore má não produz frutos doces. Se ela produz frutos doces, ela vem de uma árvore do bem, né? De um médium do bem, que fala em nome de Deus e dá seu testemunho, e assim por diante, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas falas, é que a gente não sabe, né? Mas cabe a nós fazermos, né, a análise, não com um tom, né, de crítica, mas de análise, para que a gente compreenda
as verdades que estão contidas aí no Evangelho. Agora vamos lá para o livro dos Espíritos, que é a questão 173, e ela se divide na A e na B, e depois tem o comentário de Miramês. E essa 173, ela fala da encarnação nos diferentes mundos. E a questão 173, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Aí os espíritos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Tá? Então, tem essa condição. Vamos dar um exemplo aí, o Bezerra de Menezes, ele foi convidado pelo próprio Cristo, né, para ir para um outro mundo, e ele não quis, né? Ele continua, né, com a pleiade de espírito, ele que comanda todos esses médicos, né, que uma equipe médica que trabalha com ele em vários centros, né, para ajudar no tratamento espiritual e intuir também os médicos com relação aos tratamentos, devido à sua posição que ele ocupou, tá? Então, aí a 173A. Então, podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, tá? E a 173V. Podemos voltar a esses depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Então, muitos de nós somos viajantes, gente. Tá? Tem uma situação que um amigo nosso, não vou citar o nome, que até vocês conhecem, toda vez que a gente sentava e começava a trabalhar, conversar sobre espiritismo, e vocês sabem que aqui na Terra mesmo, eu não sou aqui do Brasil, né? Nós somos cidadão do mundo. Espíritos nós não sabemos, né? O próprio Cristo fala, nós não sabemos para onde o vento vai. O Cristo fala com relação à encarnação de Elias. E aí, dentro dessa condição, se eu desencarnar e se eu tiver ligação com espíritos lá na Espanha, lá na Suécia, lá nos Estados Unidos, eu vou encarnar lá. Eu não sei se ontem vocês lembram quando o Cristo chegou, né, com o mentor espiritual do Brasil e falou: você vai trazer todo aquele povo lá da Europa e vai trazer para cá. E isso falou antes de vir para cá, de descobrimento do Brasil, porque Miramês, esse que estou falando, ele veio, estava um espírito inteligentíssimo, né, que participou de toda essa trajetória, né? E aí eu falei, mas como não você vai conseguir? E foi isso que foi feito. Todos nós viemos da onde? Do velho mundo. Aliás, todo o continente americano, a América, fomos colonizados pelos europeus, porque a Europa era o centro do mundo. E assim aconteceu. Quem eram os espíritos que foram trazidos para cá? Todos aqueles espíritos que participaram da Inquisição, daquelas guerras fratricidas, tá? Que mataram em nome do Cristo, lá naquela, né, a noite de São Bartolomeu. Todos nós estamos aqui. Por isso que nós hoje, né, que colocamos, nós somos espírita, temos conhecimento, na verdade nós negamos o Cristo nas outras encarnações. E que hoje nós estamos aqui dando um compromisso muito grande, porque nós não podemos negar o Cristo mais uma vez. Nós não podemos. Tá? E aí o que acontece agora? De posse do conhecimento, quando nós voltamos para o plano espiritual, nós não vamos ter aquela chance que o Cristo falou assim, ó, perdoe, Pai, que eles não sabem o que faz. Nós agora, espírita, nós sabemos. Por causa do conhecimento. Tem um companheiro nosso que desencarnou um médico e ele desencarna e volta e fala assim, ó, da comunicação, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Quando ele falou assim, todos nós lembramos quem que era. Mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, o retorno para o plano espiritual, ele sabia, né? E deu comentário das dificuldades que é, né?
Porque isso aqui é só a casca, é uma prisão para o espírito, e imagina o que nós podemos fazer. Então, quando a gente olha o evangelho é tipo um freio para nós. Tá? Para o espírito do outro lado, é uma explosão de luz que ele coloca e falou, meu Deus, agora como que eu vou ter condição de voltar lá? Quando vai ter a próxima vez? Né? E aí a fila está grande. O Chico falava, ó, a fila está grande aqui do outro lado, aqui. Muitos querendo voltar, mas... Né? E voltar aqui mesmo. E aí, quando a gente vê a migração, né, de espírito, ela está acontecendo constantemente. Tá? Praticamente nós temos lá do outro lado 30 bilhões de espíritos desencarnados. E aqui na Terra nós estamos chegando a quase 9 bilhões. Então a população no plano espiritual é 3 vezes mais. Espíritos indo e vindo, reencarnando todos os dias, desencarnando, um processo gigantesco, comandado por espíritos de alta envergadura, né, com uma estrutura que foge ao nosso conhecimento. É nessa questão de quando eu falei, né, de André Luiz e da questão do livro dos Espíritos, que fala que não é dado a tudo nós saber. E André não era aquele, ele era um cientista, né? Para quem leu aquele livro Evolução em Dois Mundos, já dá para ter uma ideia. E no Evangelho tem uma parte, né, que o próprio Cristo fala para a mãe, mesmo que eu quisesse, eu não posso colocar o seu filho do meu lado, porque ele estava falando de evolução espiritual. Tá? E a mesma coisa nós sabemos que não tem situação que é preciso, e o Espírito sabe disso. E o caminho é a instrução. Né? A doutrina espírita ela veio numa época para instruir, né, a nós, espíritas encarnados, acerca da realidade. E os outros espíritos que estão reencarnando, porque da mesma forma que eu sei, quando eu cheguei, por que eu tenho conhecimento disso? Eu já estava em outra encarnação, tá? Eu já tinha uma ideia do que era o espiritismo. Não adianta a gente querer forçar, até você vai falar de espiritismo para a pessoa não compreende. Tá? É preciso ter um embasamento, né, para... E aquela parte também, eu vou adiantando para vocês, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, ó, já fui espírita. Eu já vou falar para vocês, ele nunca foi espírita. Porque aquele que é espírita, ele nunca vai deixar de ser espírita. Tá? É nessa condição, desse saber, essa instrução, que vem agora alertar encarnados e desencarnados a lei de causa e efeito, acerca das realidades que estamos inseridos. O espírito descobriu por que ele está sofrendo do outro lado. Tem espíritos que se martirizam, tá? Quando vai ler aquela parte do silício, né, que tem lá dos espíritos que se martirizam aqui, outros espíritos são levados para zonas umbralinas para tentar tirar aquilo, e nós também éramos, tá? Só para vocês terem uma ideia. O médium é o mais devedor. E aí nós viemos, reencarnamos, e aí somos endividados, e quando nós vamos entrar em contato com os ensinamentos, já é um avanço para trazer a reflexão para esses espíritos aí que estão do outro lado. Ivone A. Pereira, quem viu falar já nisso, que o livro de Ivone, o Memórias do Suicida, é mediúnico, e, na verdade, aquele livro, ela conta praticamente a história dela, ela vem sentindo as 3 encarnações que ela se suicida. O Jerônimo Mendonça foi um outro caso, ele queimava as pessoas e dava risada a cidade inteira. Aí ele pedia, ele vinha de novo e fazia a mesma coisa. Quando foi na 3ª vez, aí falou, não, ele veio, olha lá quem foi o Jerônimo Mendonça. E quem que é que assessorava muito ele era o Chico. O Chico. Para quem leu, eu já vi lá no Cefec, tem esse livro lá, mas eu já li as 3 encarnações dele. Aí vocês vão ver quem que é o Jerônimo. Bom, então a reencarnação em mundos diferentes. Certamente
que podes viver em mundo diferente que está vivendo, quando Deus achar conveniente. Para a gente entender isso, toda essa organização de como funciona a parte física, química, essas células, né, que uma está ligada, é um universo dentro de nós. E aí vocês vão entendendo, quer dizer, nós vamos entendendo, aí eu lá já pegando, nós vamos entender como Deus age. Do mesmo jeito que essas moléculas se unem, Deus que opera em tudo, sabe das nossas necessidades. Tá? Ele sabe. Que nem o Chico. Ele enxergou o orientador espiritual lá atrás, antes de tudo que aconteceu, né? Da vinda nossa para o continente americano, a América Latina, né? Aí vocês já vão ter ideia que ele enxergou o orientador espiritual lá atrás e falou quem ele ia ser. Tá? E ele foi lá e trouxe, né? E conseguiu fazer, então, aqui hoje. Então, no entanto, é mais certo é que terá muitas reencarnações no mundo em que está, até que as experiências acumuladas sejam suficientes para te ascender ao outro mundo. Tem uma parte do Chico, aquilo me ficou muito marcante, tá? Foi daquele gari, ele saía, viu o gari, ele sorria, ele cumprimentava o gari e ria. Eu não sei se é o filho dele que ele fala ali, que saía com ele. Aí questionou, Chico, por que você ri tanto? Né? Você fica numa felicidade na hora que você vê esse gari. Aí o Chico foi e fala, essa é a última encarnação dele aqui nesse planeta. A última. Ele vai para um planeta mais evoluído. E assim nós não sabemos, tá, da nossa evolução. Nós não sabemos. A mesma coisa que tem espírito do outro lado, quando ele vê os erros que ele faz, ele acha, né, tem uma parte que o Chico falar, né, o Chico não via nós nem como verme, ele via nós como subverme. Se não me engano, o Júnior falou esse tempo lá no Severo, do pai dele, eu acho que foi a semana passada que ele falou, né, que o pai dele falou, e é a mais pura verdade aquilo, tá? E aí dá para vocês terem uma ideia quem somos nós. Então eu precisarei muitas encarnações. Para quem estudou um pouco ali a Joana de Ângeles, vai ver, né, da psique humana, vocês podem ver que ainda nós trazemos resquício lá do homem da caverna. E que nós precisamos voltar lá. Eu não sei se vocês já estudaram os mitos, né, a mitologia grega, ali já estava trazendo as informações de quem nós éramos. Então, por isso que tinha aquelas ideias e que nós trazemos até hoje. Nós trazemos e ainda não demos conta disso. Então, nós precisamos buscar essas informações que está tudo arquivado no perispírito, né? Então, nós precisamos, na encarnação, passar uma borracha nessa sombra. E esse arquivo, ele é acessado muitas vezes pelo espírito, ele não consegue conter, mas tudo supervisionado pela espiritualidade superior. Tudo, gente. Quando eu estou falando isso com muita propriedade, que eu enxerguei nos livros, nada. Os espíritos do outro lado acham que ele está agindo sozinho, dentro dessa organização, quando ele fala, quando Deus achar conveniente, Deus está em tudo. Eu sempre uso, né, o copo de água e o gelo, quando nós jogamos o gelo dentro do copo, que ele fica flutuando, nós somos o gelo. A água é Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E aí os espíritos que estão do outro lado, eles muitas vezes, eles estão ali naquela posição, né, naquela situação, porque tudo é o padrão mental, que ele está livre, ele não consegue se segurar, né? Ele não consegue, nós aqui ainda fica preso. Vai vir aonde a repercussão? No físico, né? Vai aparecer os problemas de ordem psíquica, né? E aí, o que Deus fez? No final, né, Jesus fez, no final do século XIX, veio a psicologia, né, toda trazendo, né, para nós informações para as doenças mentais que estão aparecendo. E aí, nós precisamos entender esse processo daí, como funciona.
Então, o mais certo é que terá muitas reencarnações no mundo que está, isso é uma certeza. Até que as experiências acumuladas, elas sejam, né, da condição para o espírito evoluir. Então, essa é a lei da fraternidade, onde a luz clarear as trevas. Então, gente, as trevas nunca vai vencer a luz. Tudo tem uma razão nesse planeta, tudo, tá? Tudo. A lei das vidas sucessiva nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos, tá? Para o despertamento espiritual, nada mais. Então, o espírito, muita gente tem pessoas que pensam assim, a ação do espírito está forte, o espírito só vai fazer, tá, conosco alguma coisa, é preciso estudar tudo isso, que é isso que nós estamos lá no livro dos médiuns. Tem gente que não quer estudar, não quer entender, lá está falando todo o processo de influenciação, de como funciona isso, né? E também fala lá também na Gênesis, que é aquilo, né, que a Thelma estava lendo lá, a influência, né, a parte fluídica, para a gente entender como funciona isso. Tudo é pensamento do outro lado. E aí, muitas vezes, você quer ali afastar o espírito não consegue. É preciso começar um tratamento espiritual, que é isso que a doutrina pede, que é o tratamento, é o estudo junto, né, para que a espiritualidade possa organizar. Mas que o médium, aquele que busca a casa espírita, esteja consciente que quem precisa mudar é o encarnado acerca de ele saber a realidade que ele está. Então, se o encarnado, né, água fluídica, o passe, né, e o estudo vai fazer com que ele fortaleça o espírito. Fortalecer o espírito é entender o mecanismo, tá, de como funciona aquilo. Que é isso que é a casa espírita, é uma escola para orientar o encarnado e o desencarnado. E aí nós vamos compreender aquela fala do Cristo: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E aí tem espírito que acha, né, que o problema está lá no obsessor, está assim, no encarnado que precisa, né, se orientar, precisa se fortalecer, e por tabela, quando a espiritualidade vê o empenho do encarnado, vai ajudar também o desencarnado, ele evolui, tá? Então, se tivéssemos só uma existência na Terra, como muitos afirmam, dado a falta de estudo, de meditação e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como filho de Deus? Aonde estaria? Eu seria condenado, né? Eu não seria nada. Então, as mudanças de corpo em posição variadas é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar que Deus todo amor e toda justiça. Tem espírito, gente, que quando ele enxerga do outro lado, que ele entra em desespero, tá? E aí que entra o papel do orientador, dos estudos. Olha lá que eu estou falando, que eles estão nos acompanhando, falou, agora eu entendi, então eu terei uma nova chance, Deus é bom e justo? Sim. Por quê? Aí vocês vão entender por que, que o médium, ele é o mais devedor. Ele vai enxergar, ele vê no médium que cada dia o Dalmo, o Lucimar, a dona Cleusa, a minha mãe, a dona Emília, nós estamos mudando, né? Então aí já está mostrando a justiça de Deus. Então aquela fala de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã melhor do que hoje, é a mais pura verdade. É Deus dando chance a cada um de nós nos melhorar. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, explicando o que Jesus quis dizer há 2000 anos, fortalece a justiça das encarnações. Nós vamos entender, tá? E aí que é o mais interessante, tá? Que é o papel do esclarecimento. Quando ele nos olha, ele vai ver que hoje ele é o meu obsessor, mas na outra encarnação, eu que fui o obsessor, tá?
Eu fiz a mesma coisa que ele está enxergando em mim. É por isso que essas partes que nós estudamos do Livro dos Espíritos, ela vai dar base, tá, para o conhecimento espírita e fortalecer aqueles que buscam a casa espírita, tá, com relação acerca disso. E é aquilo que Emmanuel falava para Chico, né? Por mais que ele via do inimigo, na verdade, eles não eram inimigo. Eram espíritos que precisavam uma nova chance, como eu tenho, espírito endividado, de reencarnar e, logicamente, mostrar que a gente está lutando para mudar. E aí, gente, não vai longe. O Joana d'Arc, que foi Judas, né? Se a gente lê toda a biografia, o Emmanuel, né, também, quem leu há 2000 anos e 50 anos depois, a gente que sabe toda a trajetória dele, olha quem é o Emmanuel hoje, e muitos outros que nós não sabemos, né? Mas que Deus sabe. Ali é a justiça das encarnações. Diz que Judas, gente, sofre até estar no mundo mais feliz quando tem essa malhação de Judas, que tem todo antes que ele sente no outro mundo, gente. Todo o impacto das barbaridades que ainda, né, faz a malhação de Judas, porque ele, né, fez. E o Cristo era tão amigo dele que foi atrás dele, mas não eximiu, porque a lei da reencarnação, ele não eximiu das responsabilidades dele. Judas reencarnou várias vezes para ascender à evolução de outros planetas. Então, são muitos espíritos. Estou citando isso para a gente ter uma ideia do que está falando aqui. Então, a imensidão dos mundos que circulam no espaço nos dá uma ideia de que Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso somente com a demonstração de poder, sem outra utilidade. Os mundos são casas de Deus e muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para as outras humanidades, educando e instruindo as criaturas. Olha lá o que ele fala. Rebanhos variáveis que podem buscar outros mundos desde quando as necessidades os obriguem a tais ou quais experiências. Tá? Então, aí está lá, a cada um segundo as suas obras. E essa estrutura, vocês podem ver que nós temos aqui, nós podemos também nos elevarmos, né? Nós ficamos na erraticidade, mas também podemos ir para as zonas umbralinas de acordo com o padrão de pensamento, com a necessidade, ficaremos lá até a gente ter uma condição de reflexão e assim por diante. Queira ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível. Só para vocês terem uma situação, todos nós estamos fadados nesse mundo a ser felizes, fadados, condenados a ser felizes. O espírito mais duro, está lá no Livro dos Espíritos, tá? Não sei qual questão, pode ser o espírito mais duro que tenha nesse planeta, ele tem a semente do amor em estado latente, para vocês terem uma ideia de quem é Deus. Tá? De quem é Deus. Num momento ou outro, nós vamos aprender a amar. Tá? Então, o século XX, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções, buscando muitos entendimentos, e é nessa busca que o homem se voltará mais para Deus. Queira ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos. Compete a cada um lutar e aceitar a verdade que pode suportar. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia. Deixa que o tempo encarregue de demonstrar, tá? A verdade através da sua própria força. É tão velha, a crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. Todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela,
mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembrança dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes e, passando por esse processo, gravou em seu íntimo. Tá? A verdade que não desaparece com a noite dos tempos, nem mesmo com o dia dos milênios. Tá? Confere, meu irmão, os teus conhecimentos e lê sobre as vidas múltiplas. Se possível, ora, pedindo a Deus que te esclareça sobre o assunto. Algum dia a verdade vem à tua mente, por ser ela a verdade percebida por sentidos que vibram dentro de ti, e não voz que ressoa por fora da criatura. Em noites estreladas, olha para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti mesmo, o que estão fazendo esses mundos do infinito? Se Deus é maior inteligência, se o homem tudo faz com objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sóis para brincar, sem maior importância? A razão nos diz ao contrário. Os mundos são casas de Deus e têm muitas finalidades, inclusive a do processamento evolutivo da humanidade. Lindo, né, gente? Esse espírito Miramês, né, que ele está fazendo aí um estudo, né, fala dele em cima dessas três questões. E eu fui buscar, né? Miramês, o espírito é de uma inteligência nessa esquadra de vinho, ele é de uma família riquíssima na época, né? Ele vem para o Brasil e ele tinha um conhecimento fora do sério. E hoje ele nos brinda, né, com todo esse conhecimento, trazendo essas explicações mais claras dentro do livro dos Espíritos. Tem cada uma que é mais linda do que a outra, né? Aquele livro dele, Viagem Astral, que eu já li, de Miramês, também muito bom para a gente entender o trabalho da espiritualidade, né? Então, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer os companheiros espirituais que estão conosco, porque todo esse conhecimento nos trouxe reflexões e entendimento acerca da realidade que estamos inseridos. Acreditamos em Deus, buscando Jesus na sua essência para suprir as nossas necessidades materiais e espirituais. Jesus quer o nosso bem, nos traz, nos conforta todos os dias. É preciso que nós ouçamos Ele. E para ouvir Jesus, precisamos ler, refletir, orar e ver que Ele está constantemente dos nossos lados e que quer que nós sejamos felizes. Agradeçamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco a todos os momentos, nos fortalecendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito de hoje, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos, uma boa noite de sono.